Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje numa quarta-feira muito bonita, que faz lembrar o fim do outono e o início do inverno, não é? Com uma convidada muito especial, a nossa Alice Montanha. Bem-vinda! Obrigada. Bem-vinda, Alice. Obrigada por teres vindo de Amarante, não é? Sim. Como é que correu a viagem? Correu Muita muito chuva. bem. Trazíamos 2 crianças e um cão bebê. Ok. Então foi divertido Ok. e como sempre com algumas chamadas de atenção, ter que gerir, não é, as crianças mais ou menos da mesma idade. E depois eles querem mesmo durante as viagens de carro, não é? Eu quero fazer xixi, eu tenho fome, é isso. Por acaso é uma viagem relativamente curta e não se lembram disso, mas eles têm uma idade muito próxima, não é? Estavas-me a recordar, é 8 e... 7. 7 e 4. E ele tem 7 e ela tem 4, vai fazer 5 em janeiro. E então, tu tens filhos por acaso? Tenho um de 6. Ah, ok. Está Pronto. no meio. Então, ter 2, assim, muda completamente o cenário. Vocês são corajosos. O André também está connosco em estúdio, ok? Está aqui connosco, mas não vai aparecer hoje. Hoje o momento é da Alice. Mas sim, é uma aventura. E o segundo vem aqui duplicar, não é? A nossa responsabilidade, as nossas tarefas e tudo a dobrar, não é? Sim, é a dobrar e apesar de eu sentir sempre que aprendi a ser mãe com o primeiro, não é? Com a segunda, as coisas acabam por ser mais simples, também porque estamos mais confiantes, não é? Já passamos por aquilo, mas é sempre, como estavas a dizer há bocado, antes de entrarmos no ar, eles são diferentes, não é? Os desafios vão mudando, Sim. não é, Alice? Imagina, tudo aquilo que tu já tinhas mais previsível com o teu mais velho, Sim. não é? A tua pequenina vem, ok, Sim. tenho que gerir isto, que não geri há um tempo atrás. É, não é? mas por acaso ele é mesmo muito mais desafiante. Ok. No entanto, sim, há coisas que ela me desperta, não é? Certo. Porque eles despertam muita coisa em nós, coisas que às vezes nós nem sabíamos que estavam lá, não é? Claro. E é sempre, é uma aprendizagem, eu não sei, eu acho que, não acho, eu tenho a certeza que desde que fui mãe mudei imenso e a minha perspectiva da vida e a forma de estar mudou e muda todos os dias porque eles me trazem sempre alguma coisa nova. Ensinam-nos imenso, eu acho que o programa explora esta questão da saúde mental e da parentalidade, não é? Eu acho que é muito isto, nós aprendemos muito com eles e devemos ter esta humildade, não é? Porque na verdade a nossa primeira experiência é como filhos, não é? Sim. Mas não fazemos a mínima ideia do que é isto de ser pais, até o sermos de verdade, não é? Sim, E eles sim, ensinam-nos completamente. muito. Para além de acordarem as nossas crianças adormecidas. Exatamente, não é? Que têm às vezes alguns traumas, algumas coisas para resolver e eu acho que é aí que a aventura começa. Não Sim, é? sim, mas isso que tu disseste é mesmo isso, é ter a humildade de nos... E eu estava a dizer isso hoje ao André, por acaso Ok. falei disso mesmo, que é termos a humildade de também às vezes pedirmos desculpa porque não somos perfeitos, não é? Porque há muito esta coisa de querermos exigir deles a toda a hora que sejam perfeitos E aquilo que eles nem conseguem fazer e aquilo ainda, que eles nem conseguem, não é? Verdade. E nós próprios não conseguimos, Certo, não temos ninguém é perfeito. E Então, tratamos às vezes as crianças como nunca ousaríamos tratar os adultos, não é? exatamente, sim. querem. Uma E por estarmos alinhadas, Alice, e por saber que tu tens esta visão, queres tirar o casaco? Quero. Podes tirar, força. Estava aqui, já estou. que aqui é bem É quentinho, quentinho, sim. é verdade. Estamos confortáveis. E a verdade é que por teres esta perspectiva e por todo este contacto, não é, com o natural, até porque tu tens uma formação que a mim me suscita muita curiosidade, que eu não sei dizer o nome, mas tu já vais dizer, ok? Que é, na verdade, nós olharmos para uma planta e para uma flor e vemos mais do que uma coisa bonita, é vermos alguma coisa que nos pode ser útil, não é? Sim, muito útil. E este teu contacto, aliado a esta visão que tu tens da parentalidade, já vamos falar sobre ela, sempre me fascinou desde que vos sigo nas vossas Bem, redes sociais.
porque é mesmo isto, o caminho é irmos deixando a semente para que os adultos da amanhã, que são os nossos pequeninos, tenham um mundo um bocadinho melhor deste respeito entre todos, não é? Sim. Porque, força. Sim, é a semente e o terreno também, não é? Nós temos esta responsabilidade que muitas vezes pomos para baixo do tapete, de deixarmos um planeta que vai ser herdado por eles, como nós herdamos um planeta dos nossos pais e dos nossos avós, não é? E infelizmente eu sou muito positiva e eu tenho esperança na humanidade. Tenho mesmo. Tenho que ter, senão não estava aqui. Senão nem faria sentido toda a tua caminhada. Nem sequer ter filhos, não é? Muita gente não tem filhos porque perdeu essa esperança na humanidade. Isso acontece muito entre os ecologistas, a dizer, nem vamos ter filhos porque este mundo não está para isso. Imaginar como é que vai ficar se continuarmos a maltratar desta forma. Sim, mas eu acredito que a partir da educação e da dedicação, da humildade para com as nossas crianças, nós podemos mesmo deixar a tal semente e preparar o tal terreno para que elas sejam essa mudança que nós precisamos, não é? Claro que começa em nós, mas eu acho que é assim, se a minha mãe fez algumas coisas muito bem e eu, se calhar consegui fazer outras ainda melhor e eles vão fazer ainda melhor que nós, né? E os outros vão fazer, sabes? E vamos assim caminhando para... Passando esta palavra bonita, não é? É. Se calhar vamos começar porque já vamos lá aos vossos projetos e às coisas bonitas que vocês fazem para nós, não é? Que é para deixar esta semente em todos, não é só nos filhos deles, não é? Como vocês devem calcular. Sim. Este olhar da natureza, ou seja, quando é que isto despertou na Alice, não é? Enquanto ser individual, não é? Que tu quando falas muito nesta consciência de sermos um só, não é? Sim. Mas quando é que isto despertou em ti? Olha, para dizer a verdade, eu não sei muito bem, eu às vezes ponho-me a pensar nisso, mas quando é que foi? Eu não sei, foi progressivo, não é? Eu cresci no campo, não era propriamente, não cresci numa quinta, cresci numa vivenda, mas tinha a minha avó, eu e os meus primos íamos livremente para casa um dos outros, sabes? Já existia este contacto na infância? Já existia este contacto, e mesmo com as pessoas dali, as pessoas rurais, por exemplo, lembro-me da Fernandinha que lavava a roupa na poça e nós sabíamos que ela ia estar ali àquela altura do dia, sabes? Íamos lá meter conversa, íamos à casa dela, não é? E conseguíamos, e todos juntos lá, nós éramos muitas crianças, no verão especialmente, éramos mais de 10, e então isto aqui obviamente deixam marcas em mim, esta liberdade também, não é? Portanto, era uma liberdade espacial, eu ia da minha casa à casa da minha avó e este percurso geográfico faz parte de mim, não é? Como é que eu ia explicar isto? E permitiram também que o explorasses, não é? Exatamente, e porque me permitiram explorar, deu-me uma sensação de segurança, de pertença, que todos precisamos de sentir, não é? Então, eu pertenço àquela terra, não é? E ao pertencer àquela terra, pertenço a qualquer outra. Neste caso, era ainda uma zona muito, muito rural e por isso acredito que tenha começado aí, não é? Se bem que eu acho que todos nós, mesmo as pessoas que sempre moraram na cidade, os nova-iorquinos, desde de bebés, toda a gente, porque na realidade a industrialização não tem assim tanto tempo. Se formos comparar o tempo em que existe a humanidade para o tempo em que as pessoas estão de facto nas cidades e que as crianças nascem de facto, é muito pouco, não é? Portanto, a semente, na realidade, todos a temos, só que está bastante adormecida. E sentes que foi esta tua possibilidade também da infância, não é? De terem proporcionado este contacto, e como tu dizes, muitos de nós, eu também cresci numa aldeia, não é? Que fez com que depois, mais crescida, não é? E depois, mais crescida, portanto, eu lembro que eu com 16 anos queria estudar para Londres. Queria estudar para Londres e depois desisti da ideia de Londres, porque fui lá de visita. Não é uma aldeia? Não, que é uma cidade, não é? Exatamente o oposto. E portanto eu queria ir para lá, mas acabei por ir para o Porto. Mas eu queria muito, muito ir para o Porto. Só que eu vivi no Porto 5 anos e no terceiro ano já estava farta de lá estar.
Portanto, e lembro-me, eu estava nas Belas Artes e juntamente com alguns amigos, nós dizíamos, quando acabarmos a faculdade vamos morar todos para a aldeia pintar. Pronto. Só que este vamos morar todos para a aldeia pintar, entretanto transformou-se noutra coisa, porque fui ganhando também a consciência ecológica, não é? Porque tu podes ir para a aldeia de muitas formas, não é? Tu podes fazer agricultura de muitas formas. Atualmente, infelizmente, a maior parte da agricultura e a maior parte da vida na aldeia que temos nem sequer é muito construtiva e regenerativa, não é? As pessoas têm pavor às ervas daninhas que crescem no meio do paralelo, sabes? Não conhecem a Alice, é um facto. Não conhecem as plantas, não conhecem as plantas, sim. Mas pronto, existe de facto um distanciamento mesmo nas aldeias. Portanto, se calhar hoje em dia até temos pessoas na cidade que estão mais conscientes do que pessoas na aldeia, sabes? Não é... Depois esta visão faz com que o natural, não é? Tenha muitos químicos claro. E aquilo que tu tanto falas muitas vezes nas partilhas que vais fazendo e que nos vai consciencializar, que é esse também o teu objetivo, disto, ou seja, depois a forma como nós tratamos a agricultura e como nós tratamos a nossa mãe terra, não é? Claro. É que faz esta diferença. Faz uma diferença muito grande, portanto, e é também nesse sentido que eu trabalho com os meus filhos, não é? Voltando aqui à parentalidade, que nós trabalhamos com eles essa consciência de que eles precisam da terra para serem saudáveis, sabes? De que... Primeiro no observar, porque realmente é no exemplo não é? que eles vão aprendendo, é o mais forte. Sim. E depois sim, naquilo que é o que tu vais poder passar, não é? Sim. Ok, dos teus filhotes, estamos aqui só com um problema técnico, dos teus filhotes, qual é aquele que achas que alinha mais nas tuas aventuras? Olha, depende, eles os dois alinham bastante bem, mas depende, por exemplo, o Aldo, que é o mais velho, adora rachar lenha com o pai, por exemplo, coisas assim de força. Ele agora ultimamente anda a trepar todas as árvores e todos os muros que vê, mas não foi sempre assim, sabes? É difícil dar uma resposta concreta, única, porque são fases, não é? Eles vão se libertando, vão cada vez mais indo sozinhos, não é? Ainda que eles não vão muito longe, não é? Felizmente, senão era complicado. Mas depende muito. Mas os dois alinham bastante bem e notamos que faz diferença para eles a caminhada na natureza, eles viverem ali na quinta e por exemplo, às vezes quando vêm para Vila Nova de Gaia, para a casa da avó, que mora no 6º andar, eles estão tipo, mãe, nós estamos lá e não podemos sair e é tão longe para descer e não sei, porque eles ali em casa têm esta facilidade, não é? Estão ali, abrem a porta, vão ao cão, mas às vezes não abrem a porta e ficam, se eu estiver ali a cozinhar, a trabalhar, eles ficam pertinho de ti, perto da mãe, isso é uma coisa é mesmo impressionante. Mas só o facto de eu saber que lhes consigo proporcionar este espaço de, olha, abre a porta e sai, vai explorar, vai apanhar bichinhos, apanhar flores, às vezes lá vêm eles com os ramos de flores para mim, ou vamos só... Não sei, agora nesta altura os cogumelos, eu consigo pensar nos cogumelos, eles adoram ir aos cogumelos, é assim uma atividade que eles gostam muito de fazer, passam o verão todo no rio, por exemplo, que é mesmo ali. Eles alinham mesmo muito bem. Claro que também gostam de ver desenhos animados e jogar, sabes, aquelas coisas que são dos dias de hoje, e nós tentamos ao máximo conseguir o equilíbrio entre aquilo que para nós é o ideal e aquilo que também são os estímulos que vêm de fora, não é? Certo. E conseguir que eles tenham o melhor dos dois mundos, vá. É um clichê dizer isto, mas sim. O segredo é mesmo este equilíbrio, não é? Entre as duas coisas, este contacto com a natureza e tudo que pode ser potenciado a partir dali, e depois aquilo que faz parte da modernidade, não é? Sim. Aquilo que os nossos filhos podem ter acesso. Sim, e por exemplo o mais velho, ele é assim um bocado mais atraído pelas tecnologias mas nós também tentamos que isso seja uma fonte de aprendizagem para ele, não é? Porque tu podes estar a olhar para o telemóvel a ver coisas que não interessam, ou podes estar a olhar para o telemóvel a aprender, não é? Podes estar a usar um computador
para whatever, Sim. e podes estar a usar um computador para aprender, não é? O problema não é o objeto em si, é o uso que tu lhe dás. E nós tentamos também ao máximo, pronto, quando ele quer, ou Certo. deixá-lo utilizar, mas de uma forma didática. Sim, e isto aqui, o adulto não se pode desresponsabilizar disso, que é um bocadinho isso que eu falo Sim. muitas vezes, não é? Ou seja, somos nós que os temos que guiar e orientar de certa forma, Sim, não é? claro. Para que eles consigam encontrar, porque nós estamos aqui com uma questão do meu micro, mas entretanto as Sim. pessoas estão a ouvir a Alice, é E a isso? ti ouvem-te? A mim não, mais ou menos. A ti estão-te a ouvir Ouvem-me mais ou muito, menos? provavelmente. Ok. Pronto, pedimos desculpa a quem nos está a ver e ouvir, estamos a tentar resolver e entretanto vamos tentando continuar a entrevista. A conversa, não é? A conversa, sim. Depois, entretanto, nós já vivíamos na natureza quando nascem os nossos pequeninos, Sim, não é? na realidade eu conheci o André no Porto e foi lá que nós nos juntamos. Sim. E Quando é que vocês vão para a aldeia? nós vamos para a Serra da Estrela em 2016. 2016 Ok. que fomos, mas nós já queríamos ter filho. Eu acho que foi assim uma coisa, isto é muito íntimo de dizer, mas acho que foi assim uma coisa, mais ou menos, mal conheci o André e pensei, bem, eu nunca tinha pensado em ter filhos sequer, sabes? E há coisas que despertam, É. efetivamente, quando estamos a viver. Sim, não é? e depois quando conheci o André pensei, opa, se calhar ser mãe até é uma coisa que eu quero. E disso passou a tipo, quero mesmo ser mãe. Certo. Tipo, André, eu quero mesmo ser mãe, só que é assim, nós também vivemos ou somos educados nesta coisa da estabilidade e tudo mais, então, e nós na altura vivíamos na Serra da Estrela, não tínhamos propriamente uma estabilidade material, pelo menos convencional, não é? Tínhamos a casa onde estávamos, que era uma casa que nos foi dada, tínhamos a horta para cultivar, e para nós pareceu-nos que tínhamos tudo, mas também, isto era por acaso, é algo que eu também pensei em dizer aqui, que é, eu lembro-me perfeitamente do momento em que nós íamos os dois a caminhar da Tapada para o Sameiro. Não sei se tu lembras disto, não deves lembrar, estou aqui a dizer ao André. E estávamos, filhos, não filhos, filhos, não filhos. E eu disse, André, mas é assim, as coisas nunca vão ser perfeitas. E um filho, neste momento, vem para ser um companheiro, sabes? Que nos vai acompanhar nas nossas jornadas, nas nossas aventuras, sabes? Então, o nosso primeiro filho, que é o que tem 7 anos agora, veio muito nesse sentido de ser um companheiro. E sim, e foi, porque nós depois mudamos-nos imensas vezes e continua a ser, sabes? E Ele esteve no processo. ele esteve não no é? processo, sim. E ele faz parte do processo, Faz. porque depois dele nascer, nós tivemos, assim mesmo, fizemos algumas mudanças importantes. O nascimento dele trouxe-nos isso. Então foi isso, nós decidimos que mais do que termos uma vida estável, queríamos ter uma vida de procura, de busca, porque muitas vezes também quando tu decides ter uma vida diferente, não é? No nosso caso, quando decidimos ir para o campo, que não era esse o suposto, não é? A gente estava com uma formação superior e tal, Certo. não era bem propriamente ir para o campo. Qual é a tua formação? E a minha formação é de Belas Artes, escultura, e Fazes coisas maravilhosas com as mãos, não é? eu agora tenho feito mais só ilustração, mas sim. Ok. Mas, Tens uns calendários muito giros. mas pronto, neste sentido de termos os filhos como um companheiro, entretanto já Sim, estávamos a falar disso, do teu mais velho ter feito parte desse processo sim. e ele, a determinada altura do caminho, tu pensaste assim, bem, eu tenho um curso superior, não é? Nós os dois temos um curso Sim. superior. Vamos usá-lo, não é? Vamos Pois, nos isso- dedicar olha, eu a vou-te esta dizer- missão. Eu, o curso superior, vou dizer a verdade, eu fui terminar o curso superior porque pensei, vou precisar de fazer ensino doméstico. Vou precisar de fazer ensino doméstico Isso já e isso é um estava nos requisito. planos. Já estava nos planos, sim. Ok. E isso esteve sempre nos planos, ou seja, nós até chegamos a dizer, quando estávamos no Porto, não vamos ter aqui uma criança, porque não queríamos ter uma criança na cidade, naqueles termos, mas já grávida do Aldo, nós sabíamos que o ensino doméstico era uma forte possibilidade, sempre com a abertura de que seria algo dependendo da criança que íamos ter, não é? Porque acredito muito na individualidade de cada ser e pode ser que o ensino doméstico, por exemplo, a nossa filha mais nova adora o infantário, sabes? E dá-se super bem. E ele, não.
Estás a ver? Então também sempre aberto ao indivíduo, Sim. que os nossos filhos são. Ok, boa. Ou seja, o seres mãe e o André pai, não é? Desde pequenote que acabou por iniciar esta viagem com vocês, estando já em contacto com a natureza, que tu disse, porque vocês foram mudando de sítio e assim, o que é que achas que isso pesou, não é? E porque é que o nosso pequenino é privilegiado nesse sentido? Assim, eu acho que, claro que eu vou sempre achar que ele é privilegiado porque é meu filho, porque eu o adoro e a gente acha sempre que... Mas eu acho que aquilo que eu estou a fazer bem, não é? Dentro de muitas coisas que poderiam fazer muito melhor, é mesmo fazer com que ele tenha esta consciência de onde é que as coisas vêm, sabes? E ele consegue, por exemplo, nós fazemos compostagem em casa e ele sabe que aquilo que tu comes vai voltar para a terra e ele percebe porque é que vai voltar para a terra, sabes? E vai lá e observa os bichinhos que estão no meio da compostagem, consegue identificar cogumelos, consegue identificar plantas, sabes? Sim. Mas também às vezes vai na rua e diz, olha um Tesla. Percebes? Sim, percebes? Claro que sim. Por isso é que eu falo sempre no equilíbrio Claro, das coisas, não é? E isto tu falaste desta individualidade e de tu olhares o teu filho, de tu e o André o sentirem e perceberem, ok, vamos nos chafar com ele no ensino doméstico ou será que vai ser um constrangimento? É muito bonito, sabes? Porque é aquele respeito que nós estamos a falar no início. Sim, nós o ano passado, o ano passado fizemos um ano de ensino convencional, ele Sim. fez o primeiro ano... Ótimo, agora já todos me ouvem. Já te sei melhor. Obrigada, Jaime. Estamos resolvidos. Estou com um microfone novo hoje, está bem? Força. Portanto, nós fizemos este primeiro ano do ensino convencional com ele, porque ele nos pediu. Certo. E, Pois a aventura começou este ano, é verdade. O ano passado, é sim, verdade. ele foi para o primeiro Sim. ano e pediu-nos mesmo para ir para a primária. Certo. Porque o nosso plano era fazer ensino doméstico. Sim. E dissemos-lhe, mas aí nós dissemos-lhe, olha, tu queres mesmo ir para a primária? E ele disse, quero mesmo. E nós dissemos, ok, mas então vais andar o ano inteiro. Porque nós também tentamos fazer este equilíbrio entre perceber a responsabilidade, as consequências das coisas, sabes? Sim, porque, é muito importante. por exemplo, nós temos uma vida muito flexível, não é? E isso é bom, mas às vezes com uma criança é preciso que ela perceba que as coisas também têm... Que um dia ele pode não ter tanta flexibilidade, não é? Que tem que... Eu encarar a responsabilidade pessoal, que nós vamos trabalhando neles desde pequenininhos, Sim, não é? isso. Eles sentirem que, ok, têm poder de escolha, têm a voz ativa na nossa família, mas com as condições que os pais também partilharem com ele, não é? Claro, Boa. porque eles têm que perceber que fazem isto e que acontece aquilo, não é? Certo. Porque, Como é que correu esse contacto com a primária? olha, foi interessante, foi desafiante, foi interessante. Ele tem muita facilidade de aprendizagem, ele especificamente tem muita facilidade de aprendizagem e como estava numa turma de primeiro e segundo ano, Certo. ele acompanhava muito bem o segundo ano e ele estava no primeiro, então ele ficava entusiasmado com isso, só que ele fazia as coisas muito rápidas e depois não tinha nada para fazer. O que é que ele fazia? Claro, levantava-se e virava-se para trás. Ele era só criança, não é? Claro. Sim. E, portanto, eu cheguei a pedir às professoras para lhe darem algo que fazer nesse entretanto. Sim. Nós arranjamos-lhe daqueles... Ele disse que gostava de pintar aquelas mandalas, a gente enviou-lhe. Certo. Mas depois a professora não lhe dava, sabes? E eu percebo também que... Porque eu não critico, porque eu dinâmica sei é que é difícil, difícil e sim. meteres 20 e tal crianças. Ele tinha crianças com dificuldades Sim. sérias na turma, Certo. sabes? E então a professora, claro que não se ia preocupar com aquele que aprende bem, não é? Certo. Vai ter que se preocupar. mas ele foi perdendo a motivação. Foi Certo. perdendo a motivação e portanto chegou ao Natal e já não queria mais ficar na escola, mas ficou até ao final do ano. E portanto aqui a grande questão era mesmo essa da motivação. Foi isso que ele foi perdendo. Sim. Este ano, como é que vocês começaram a aventura? Porque setembro já começou, não é? Este ano é um grande compromisso. Sim. O ensino doméstico, não é? Nós pais também temos medos, não é? Claro, Inseguranças. claro que sim. E eu, por exemplo, enquanto a mais pequena fica a brincar sozinha, o mais velho exige muito, sabes? Sim. Assim, ele quer muito a nossa atenção, a conexão, ele
Ele precisa mesmo de conexão, de sentir que nós estamos lá para ele. E ela também, é Sim, óbvio. só que ela é mais pequenininha. Mas ele sempre foi assim, não? Sim, Ele sempre foi muito mais de... Sim. E portanto, exige bastante de nós, não é? Porque nós também trabalhamos, não é? Trabalhamos em casa, Óbvio, temos de trabalhar, não é? Trabalhamos em casa, mas trabalhamos. Claro. E então, o grande desafio É o gerir. é gerir isto. Gerir o trabalho com a atenção, com o tempo em que ele aprende, mas nós também aproveitamos ao máximo tudo para ser uma aprendizagem. Por exemplo, no outro dia, estávamos a ver uma receita de marshmallows, ainda vou fazer Eu um vídeo. vi os marshmallows. Ainda vou fazer um vídeo para o Instagram. Estávamos primeiro a experimentar e ele estava-me a ajudar e eu disse, olha, Aldo, vai lá buscar o teu caderno para me escreveres a receita, sabes? Certo. E treinámos a escrita aí. Boa. O André esteve a fazer construção, treina-se a matemática ali. Certo. Pronto, e ele como tem uma motivação intrínseca muito grande, Sim. qualquer coisa serve para a aprendizagem, percebes? Sim. Então não temos eu não me sinto insegura em relação à aprendizagem Sim. dele, porque... E aqui, Alice, há um pormenor muito importante, que esse é o jeito natural das crianças aprenderem. Exato. Que é nisto do dia-a-dia, que é a mexerem-se, que é a fazerem coisas, seja matemática, seja Claro. estudo meio, seja qual for a disciplina. A verdade é que nós não aprendemos assim, Sim. não é? Mas é contra a nossa natureza. E por Claro. isso é que há tanta dificuldade também nas Exatamente. escolas, porque não é possível, não é? Estarmos de um para um, não é? Sim. Agora vão fazer os marshmallows. Então, ou conta aos ovos, ou escreve a receita. Claro. Não é possível, mas é a forma mais natural Sim, sim. das crianças aprenderem, de todos nós, enquanto Sim, porque crianças, aprendermos. Tu aprendes por necessidade, não é? Exatamente. Tu precisas de E com alguma coisa, entusiasmo, exato, não é? e precisas de aprender uma receita, Certo. vais aprender sobre isso, não é? E precisas de construir uma casa, vais aprender sobre construir uma casa, tens que Certo. olhar para o André. E portanto, O André constrói muitas coisas. o André não é? constrói muitas coisas, tem que construir mais. E Tem que sempre ser que mais. vocês fazem tudo isto, aliás, quando eu vi a parte do tratamento da água, não é? E quando estavam a fazer a reforma, aquele vídeo, o vosso miúdo mais velho estava por lá, não é? Sim, Com as suas sim. galochinhas a ajudar É. o André. Tudo isto é muito educativo e tem estas duas vertentes, não é? A educação de o que é que nós nos podemos servir da natureza, respeitando-a também, não é? Sim. E mesmo esta aprendizagem de fazer coisas, E da não é? cooperação. Não é? Da Exatamente. cooperação, isso é, Exato. eu até acho que com o ensino doméstico o que tem sido até mais forte em termos de aprendizagem como família, não só ele, Certo. é esta questão da cooperação, porque estamos todos ali em casa, Certo. fazemos todos parte daquele sistema, não é? Sim. E portanto cada um tem as suas tarefas, eles têm que fazer a cama deles, Certo. não é? Eles têm que ir dar comida aos cãezinhos bebés, Sim, sabes? sim. E dar certas atividades, responsabilidades, percebes? E aqui, Alice, a planificação, para quem nos está a ver e ouvir e que possa equacionar Sim. esta forma de ensino, porque a verdade é que a escolaridade é obrigatória, mas Sim, a escola sim. não, Pois. não é? Sabemos disso. Sim. O planificar é muito importante, não é, Alice? Ou seja, como nós estamos em casa e temos esta questão de vocês têm a vossa lojinha, tu Sim. tens estes conteúdos também que são tão importantes e que tu os fazes com consciência, não é? Tu sabes, estás a passar uma Sim. mensagem e não gravas ali qualquer coisa só porque sim, tem uma Sim, sim, intencionalidade. é Tens com muitas trabalho. tarefas, exatamente, tens muitas tarefas de responsabilidade aliada a tudo aquilo que vocês têm em casa, mais o ensino dos E miúdos. estou a tirar acabar o curso de naturopatia também. Ok. Estou a escrever um livro. Ok. Fica já aí. Novidade. a dica. Sim, ainda não está, mas pronto, Ok. são muitas Muitos frentes. projetos. São muitas Certo. frentes. Certo. E claro que somos dois e isso Sim. tem sido crucial Certo. para que a coisa funcione, mas a planificação, eu... Como é que vocês se organizam? Ok, sei, ok. Conta-nos. Então, às vezes não nos organizamos, também vou-vos dizer aqui a verdade. A falar de perfeição. Dias não, desorganizados pode ser há importante dias, também, sim, não é? há dias. Mas tentamos estas pequenas coisas manter Certo. aquilo que eu estava a dizer da cooperação. Certo. Fazerem a cama, porem a mesa, isto aqui é importante. Certo. Pequenas coisas Sim. que fazem sentir que estás na rotina, porque eles também gostam disso, gostam de sentir que É muito que importante a coisa para os está miúdos. segura, que Sentirem pertença, sentirem Sim. que fazem parte, não são ali, não é, um estorvo ou alguém que não é dito nem achado, nem Não. nas decisões, nem nada, não é? sim, sim. E isto é muito a minha luta, sabes? Às vezes como psicóloga, quando trabalho Ok. com as famílias, porque às vezes
vezes os miúdos, porque depois o que nós vemos são os comportamentos ajustados, não é? Mas o que temos ali se calhar é a falta de contacto ocular, é a falta de sentirem pertença, isto é muito transversal, sabes? E nós psicólogos começamos a ter este tato, não é? Nós observamos e depois tentamos perceber como é que é a dinâmica familiar, e às vezes é uma dinâmica familiar que é uma loucura nesta correria, os pais dão aquilo, entregam aquilo que conseguem, não é? Mas não tendo esta consciência, às vezes falta aquilo que é o mais simples. Percebes que é aquilo que tu estavas a partilhar, não é? Eles sentirem que têm aquilo que tu fizeste também. São importantes. Sim, fazem parte. Fazem parte. E nós tentamos. Eles são importantes. Para eles, para a casa funcionar, para a vida funcionar, e eles têm que participar ativamente nisso. E, portanto, eu fico muito feliz, assim, às vezes também assim de coração cheio, quando de manhã as coisas estão a acontecer, sabes? É a simples rotina, estar a acontecer fluidamente, acordaram, fizeram a cama, temos aqui, não tomamos o pequeno almoço à pressa, o pequeno almoço é sempre assim, ou tentamos que seja... O tempo é diferente, não é? O tempo é diferente, Vocês estabelecem um horário de deitar, um horário de levantar, como é que vocês se organizam? Isso acontece mais ou menos já... como é que se diz? Naturalmente, não é? Eles acordam normalmente sempre à mesma hora e vamos nos deitar. Sim, nós temos isso. Mas são vocês que os acordam, eles já... Não, eles acordam, mas eles acordam mais ou menos sempre à mesma hora. Por acaso nisso eles sempre foram muito regulares, então nunca tive essa necessidade de os acordar. Mas também tem a ver com este contacto da natureza, sabes? Pois porque, sim. O sol levanta-se e põe-se por um motivo, não é? Nós é que tentamos contrariar isto a toda a força, não é? Sim. Aliás, quando nós saímos já está de noite. Era horinha para não estarmos em casa. Não é? Sim. E o facto de vocês também viverem mais próximos deste ciclo e da natureza também faz com que eles consigam este ciclo vigia também fique regulado naturalmente. Eles sempre dormiram muito bem, nunca tive problemas com isso, até dormiam demais. O Aldo é um dorminhoco, eles dormem bastante. Nisso nunca tivemos assim problemas. Ou seja, estas rotinas são importantes, não só para eles sentirem que pertencem, não é? Mas até para vocês enquanto pais, não é? Sim, para mim, olharem e dizerem isto está a funcionar. Sim, não é? Exatamente. E eu própria preciso disso também para me sentir tranquila, sentir que eles... Porque às vezes acontece, digo, André, pai, parece que estão aí, não pode ser, tem que haver um mínimo de linha condutora, sabes? Que eu preciso disso e sinto que sempre que conseguimos fazer isso, e quanto mais conseguimos, mais estabilidade emocional trazemos também para eles e para nós, como família. Certo, e também, quando estamos com dúvidas e estamos um pouco perdidos, não é? Temos que devolver sempre esperança de que vamos encontrar a solução, mas também temos que ser verdade, não é? Não, é aquilo que tu dizes, vocês não são pais perfeitos como não existe, não é? E os nossos filhos também precisam de sentir isso, que nós erramos, para também lidarem bem com o erro e com a dúvida, não é? Eu sempre que faço alguma coisa que vi que não está correta no sentido de que não é um comportamento que eu quero que eles imitem, não é? Sabes? Porque eles imitam-nos e vão agir, se nós berramos eles vão berrar, não é? E vão normalizar tudo aquilo que um pai faz para um filho vai ser normalizado. E sempre que eu tenho um comportamento que eu sinto que não é algo que eu quero que eles normalizem, eu peço desculpa. Falo com eles. E, aliás, eles até já têm... Então, a Celeste começou com isto assim há meio ano que ela começou. Sempre que acontece alguma coisa, tipo, vem ter comigo. Mãe, quero conversar. Que linda. Ok, Celeste. Então, vamos lá conversar. O que é que tens de dizer? Mas mãe, não sei quem sabes. Assim, ela começa a desabafar. Mas já percebeu, porque desde pequena que fizemos isso, dar uma pausa e depois, olha, vamos conversar, vamos resolver o que é que está a acontecer, sabes? Claro que às vezes eles também aproveitam-se disso, é tipo, qualquer coisa, mãe quer, porque sabem que me vão desarmar ali. Com o mãe quero conversar, pronto. Mas na realidade eu sinto que é uma ferramenta muito importante que eles podem levar para a vida, que eles sabem que as coisas se vão resolver a conversar. Que por muito difícil que tenha sido o dia e por muito chata que a mãe tenha sido ou uma asneira grande que eles tenham feito,
que no final do dia a gente se senta e conversa e diz desculpa. Certo. E mesmo esta questão do chato, ainda no outro dia punha o Santiago no carro e dizia assim, a mamãe é um bocadinho chata, não é? Sabes que as boas mães são chatas. Então eu estava-lhe a explicar o que era isto das boas mães serem chatas. Então, mas o que é isso, mãe? Então, mas se és boa, porque é que é chata? Eu disse, porque se eu não fosse chata era porque eu não me preocupava contigo, não queria que as coisas corressem bem. Claro. As mães que não são chatas são aquelas que, olha, queres para ir sozinho que eu não quero saber. Pois. E ele, porque ele Sim. chama-me chata às vezes, Chama, é um facto, não é? Claro. Mas é isto, tem que existir estes valores relativamente à parentalidade, Alice, tu já expuseste aqui alguns, mesmo sem falarmos neles como valores, que é o respeitar esta individualidade dos miúdos, não é? Ou queres que eles cresçam em consciência com aquilo que pode ser bom para o futuro de todos e não só deles. Que outros valores é que tu achas que o facto de vocês estarem nesta simbiose tão bonita com a natureza estás a transmitir aos vossos filhotes? Sim, eu acho que esse respeito pela individualidade que eles sentem que têm de mim para eles, certo, e que também eles vão conseguir ter para com os outros, sabes? E quando o Aldo esteve na escola, ele tem lá um menino que é mal comportado, não é? Nós fomos fazer fomos lá fazer uma atividade à escola do Aldo, dia da árvore, não foi? Fomos lá fazer uma plantação. Boa. E mal chegamos, o Aldo disse isto em relação ao respeito pelo outro. Sim. E o Aldo disse, estás a ver, mãe, é este que se porta mal. E porquê? Porque toda a gente na escola diz que é aquele que se porta mal. E de facto o miúdo, pronto, tem alguma dificuldade em se adaptar. Sim. E a gente também não sabe às vezes como é que é em casa, não é? Tudo mais. Isso é o que se vê, não é? Aquilo que eu estava a falar há pouquinho, o comportamento da criança é aquilo que nós conseguimos ver, não é? E portanto, eu não disse nada, sabes? Não alimentei aquilo, porque eu percebi a dinâmica, não é? Para o meu filho chegar a casa a contar-me que não sei quem se porta mal. Depois chega à escola, a primeira coisa que me diz é apontar o dedo, sabes? Sim. E eu não quero que ele aponte o dedo assim e diga, olha, aquele porta-se mal. Eu acho que isso não é nós temos que ser tolerantes e nos pormos no lugar do outro. E não é um comportamento gentil. Não é um comportamento gentil. Ou seja, o comportamento pode ser desadequado, mas há um motivo para aquilo acontecer, claro, não é? E não é por rotularmos que ele vai mudar o comportamento, pelo contrário, não é? Como é que tu agiste aí? Eu baixei-me ao nível do menino e disse, então, não te portas bem? E ele, não. E eu, porquê? Não gostas da escola? E ele, não gosto da escola. E eu, então, mas e o que é que gostas na escola? E ele, gosto de estar no intervalo. E eu, tá bem, pronto. E então, daí, no final a professora disse, nunca ouvi portar-se tão bem. Não. Porquê? Porque eu olhei para o miúdo e eu duvido que... Tu acolheste aquilo que ele estava a sentir, não é? E eu percebi, o miúdo fascinou-me. Vou-te dizer, e é um miúdo que querem medicar, não sei se entretanto já estão a medicar ou não. E a questão é um bocadinho esta, os miúdos têm imensas potencialidades que são apenas mascaradas com o seu comportamento, percebes, Alice? Porque não são olhados, não são acolhidos, não é? Então, eu fui com ele sempre atrás de mim, porque estávamos a reconhecer plantas. Certo. E ele disse-me uma coisa que eu fiquei mesmo impressionada e percebi mesmo, este miúdo precisa de outro tipo de educação. Certo. Que ele olhou para eu estava-lhe a dizer as plantas, e ele pegou numa e disse, olha, e esta, que eu vejo esta muitas vezes. Tu teres uma criança com 7 anos que te diz, e esta, eu vejo esta muitas vezes, quer dizer que ele está a distinguir as plantas, plantas daninhas, não é? Que são coisas que é tudo verde e tudo cor-de-rosa. São chatas. E o miúdo disse, e esta que eu vejo muitas vezes, eu fiquei assim mesmo impressionada. E depois falei com o Aldo, viste, olha, ele portou-se bem e interessou-se. Ele, pois é, mãe, ele passa aos intervalos a brincar com as formigas na areia. Incrível, sabes? Sim. E eu disse, pois Aldo, já viste, se calhar ele precisava era de estar mais na floresta ou assim. E o Aldo, o meu filho, estás a dizer, e ele começou a ter um discurso diferente acerca desse miúdo, sabes? Outra vez ele também chegou a casa, estas também foram coisas que me incomodaram na escola. Sim. Mãe, porque eu não sei quantos disse tinha um carro novo e depois ele chegou, afinal o carro não era novo. Olha, e todos rimos-nos dele. E eu, respira fundo. E tu socorro. E eu Aldo, então, mas a mãe e o pai também não têm um carro novo, porque é que estás a rir
do facto de ele não ter um carro Certo. novo. E ele parece que lhe caiu a ficha, sabes? Porque como eles têm estes comportamentos de grupo, Contagiosos, percebes? sim. E se tu em casa não tens uma base forte de Certo. questionamento e de, Certo. portanto, De tempo para isso, de tempo, não é, Alice? claro, eu podia ter ignorado, ele podia chegar a uma casa e contava-me isto, eu, Sim, está bem, não, mas sim. eu fiquei lá, antena na área, espera lá, Certo. vamos trabalhar isto, pronto. Certo. Então isso é uma coisa que nós fazemos sempre que eles venham Boa. com um discurso, com alguma coisa, é desconstruir aquilo que vem de fora e pronto, e ele estando na escola, isso era um trabalho gigante. É todos os dias a gente tinha não é? que desconstruir e Certo. portanto isso é outro valor, a responsabilidade, o respeito, a responsabilidade, assim, de repente não me estou a lembrar-me mais nenhum. E é um Mas bocadinho deve isto, esta haver. partilha do vosso saber relativamente à natureza, não é? Aquilo que estavas a dizer, não é? Era uma planta diferente da minha, que aquelas plantas que a maioria das pessoas ignora ou Sim, não e as gosta, não pessoas é? olham isso. E ele reparava Claro, nisso, não é? e eu tenho adultos nas minhas caminhadas a virem-me perguntar: esta é igual à outra. E não tem, tipo, no meu olhar, eu já nada vejo a que não ver, tem não é? nada a ver, mas mesmo os adultos têm esta dificuldade em distinguir plantas. Claro que sim. Portanto, uma criança com 7 anos que consegue distinguir plantas não precisa de uma medicação para a hiperatividade, precisa de estar na natureza. Boa, Alice, não és percebes? psicóloga, Não mas sou. boa, Alice, Desculpa. boa. Estou Não, aqui não, mas é a isso, dar- é isso. sabe? Mas eu fico muito triste porque isto, É. eu sei que cada vez mais esta é a solução, não é? É. E acho que é um tema, que já que estamos aqui, Certo. tu és psicóloga, cada vez mais esta é a solução e eu gostava de ver o Estado, gostava de ver as entidades responsáveis pela educação Certo. a investirem mais em tipos diferentes de aprendizagem Certo. para crianças especiais e Certo. não em medicação, não é? É verdade, sim. E aqui, nós estamos a falar de crianças que possam ter aqui alguma, ou percurso de vida, ou bagagem, ou mesmo alguma questão do neurodesenvolvimento, mas eu falo para as nossas crianças, não é? Para as crianças que não têm aqui nenhuma dificuldade e que têm que aprender daquela forma, não é? Claro. Não podem aprender, se calhar, porque é que ele gosta mais do recreio? Porque no recreio ele consegue aprender naquilo que eu estava a dizer, naquilo Sim. que é natural para os miúdos, em movimento, não é? Sim. Só o facto das nossas salas terem cadeiras já é uma tragédia para isto Claro, tudo, claro, não é? Que é um claro. bocadinho isso. É muito difícil nós mudarmos este chip e esta mentalidade, sabes, Alice? Mas era muito mais fácil ensinar assim, porque nós Sim, íamos era mais fácil. potencializar as habilidades dos miúdos e eles iam aprender com muito mais motivação e aprendem muitas vezes em sofrimento, a sofrer, Claro, não é? em sofrimento. E os próprios professores também iam ser mais felizes, sabes? Porque Certo, ia ser claro mais que sim. estimulante. A aprendizagem Sim. tem que ser estimulante. Tens que Certo. estar contente por aprender, sabes? sim. Eu adoro estudar, sou até um bocado, acho que se calhar, pronto, mas eu adoro estudar porque Sim. eu adoro aprender, eu fico Certo. feliz a aprender, sabes? Sim. E eu, por acaso, gosto de aprender com os livros, mas podia gostar Sim. de aprender com as mãos, não é? Sim. E só a fazer coisas. Gosto de aprender das duas formas. Eu acredito Sim, que as coisas se complementam também. E quando nós crescemos, acabamos por. Lá está, tiveste um ensino convencional, não é? Ou Sim. seja, nós acabamos por nos adaptarmos a esta realidade de aprender. E Sim. se gostamos de aprender, também gostamos de aprender assim. Mas o natural para os nossos miúdos era aprender em movimento Claro. e dessa forma e respeitando isto. O género, tu gostas de dinossauros, ok? Então, se tivéssemos esta matéria a falar sobre dinossauros, Claro. pá, o miúdo ia aprender aquilo na boa. Sim, não é? sim. E sem estas questões. Então, agora chegou o momento, sim, porque temos 13 minutos, Alice. Aqui ok. o tempo voa, não é? Pois. De falarmos de duas coisas que são muito mais especiais para ti, mas que eu também admiro, que é a tua lojinha Sim. natural, não é? A vossa, não é? A nossa, sim. A vossa. É a Alice da Montanha, mas o André faz parte Exatamente. de tudo, não é? Sem ele, não estava aqui e depois assim. vamos à outra parte. Mas a lojinha, conta-me. Ora bem, a Como lojinha é que surge tá- essa loucura? Olha, na realidade, eu acho que eu sempre tive assim o sonho de abrir uma loja e de ter produtos de qualidade para as pessoas. Sim. Mas na realidade não foi bem o que eu estava à espera, sabes? Então. Porque eu adoro estar em casa na floresta. Então estar num sítio deslocada, Sim. com um horário fixo, de facto não é para mim. E tivemos alguém a trabalhar connosco, agora temos também outra vez uma menina, mas na verdade não sabemos bem qual vai ser o futuro aqui Ok. da loja. Vai estar aberta até dezembro.
Certo. Nestes moldes, e depois disso ainda não sabemos muito Vão bem. ver, não é? Vamos E ali ver. tu podes ter muitas coisas que tu própria preparas, Sim, certo? eu tenho algumas coisas e temos algumas plantas que nós apanhamos, outras Certo. plantas que amigos apanham, mas também temos plantas biológicas de Certo. produtores Certo. eh, Que vocês de todo confiam, lado. não é? Sim. Boa. Mas aqui foi mesmo essa questão de trazer plantas de confiança, Certo. biológicas, para as pessoas poderem utilizar e se precisamos- refamiliarizarem, não é? Porque nós Isso. estamos um bocado distantes, não é? Verdade. Apesar Aquilo que das tu dizias, essa é a nossa natureza, não é? Claro E depois que de sim. repente parece que nos esquecemos disso. Claro Mas que não sim. precisamos ter um curso sobre plantas e saber tudo sobre plantas Não. para começarmos a usá-las, foi não? Não precisamos. Precisamos de nos relacionar com elas, Certo. sabes? Também eu cada vez vejo mais isto e não é preciso ter um curso, não é preciso ler grandes livros, nada disso, mas é preciso relacionarmos Certo. e experimentarmos. E daí também acho que ias falar disso, o calendário, nós fizemos aqui o calendário, que já Nesse fiz o ano calendário passado. temos também esta questão da sazonalidade. Exatamente, ou sim. seja, o que é suposto consumirmos nesta altura? Temos que Exato. ajudar a natureza, não é? Claro, e também a minha ideia do calendário foi porque às vezes pode ser assim muita coisa, não é? De repente tens muitas plantas para Sim, aprender. é muito. É É muita muito. coisa. Mas na realidade, se tu começares com uma planta por mês, e foi isso que nós que eu fiz no ano passado, e este ano fiz com o André, e temos também mais os cogumelos aqui, Certo. que é a especialidade do André. Eu sei que se a pessoa fizer, imagina, tu estás um mês inteiro a apanhar ortigas e vais fazer a sopa de ortigas, vais fazer o esparregado de Aquele ortigas, bolo vais fazer o bolo maravilhoso. de ortigas, vais fazer a tintura de ortigas, o chá de ortigas. Há tanta coisa que tu podes fazer com uma planta só, Certo. e depois as plantas funcionam de uma forma fantástica, que é muito diferente dos fármacos de síntese, que é as plantas atuam em vários órgãos, não é? Por exemplo, a ortiga, vou falar aqui da ortiga porque Força. eu acho que a ortiga é assim aquela porta de entrada Ok. para o herbalismo e para a fitoterapia, porque é uma planta muito fácil de identificar, não é? Principalmente se pegares Certo. nela, de certeza que não te vais esquecer. Vais perceber que é uma ortiga. E vais perceber que é uma ortiga, e depois tem muitos usos, tanto a nível culinário como medicinal. Certo. E as ortigas podem-me ajudar e ajudam-me imenso, tanto nas alergias da primavera, Ok. como também podem ajudar numa infecção urinária. Ok. Ou podem, na alimentação, elas são muito ricas em ferro, podem ajudar pessoas que têm anemia, estás a ver? Certo. Então, às vezes, basta-nos conhecer, para começar, 2 ou 3 plantas a fundo, não é? Ou seja, esta coisa de te dedicares durante Certo. um mês a uma planta ou a um cogumelo, experimentares, Certo. levares para casa, ires lá, olhares, será que é, será que não é, sabes? E, portanto, o calendário vem muito com esta proposta de Certo. a planta que apresentamos naquele mês ser a tua companheira. Verdade. E tu criares uma relação. E no final do ano, com 12 plantas, pá, já vais fazer imensas coisas. Mesmo, de verdade. E nós temos, vamos dizer a vossa página, a verdade é que quem nos está a ver e ouvir, a maioria das pessoas já te conhece, não é? Mas a vossa página, Alice Da Montanha, não é? E depois nós temos a página do Instagram, Sim, certo? é a lista montanha. Pronto, e depois nós temos o vosso site, onde aí nós temos formação, temos Que é a e-book. listamontanha.pt. Sim, Isso. tem um curso que é o curso de farmácia natural, Certo. que foi assim. Dá um jeitaço, não dá? Dá um jeitaço, sim. E depois que também quem está no curso tem acesso a um grupo no WhatsApp e vamos, ainda hoje estive a responder, as pessoas vão partilhando lá os seus O meu projetos, filho as está suas assim, receitas né? também, ou olha, fiz esta receita, ou preciso de uma receita para isto, pronto. Sim. E eu estou muito feliz por também estar a conseguir Boa, criar parabéns. esta comunidade Sim. de pessoas que põem as mãos na massa, sabes? Certo. E ver ali o crescimento das minhas alunas é Sim. muito, muito bom. Tenho esse curso de farmácia natural e tenho alguns manuais digitais. Que tenho o de cosmética natural, que tem Certo. algumas receitas e também as plantas base para poderes fazer os teus cremes Certo. e tratar certos problemas, como por exemplo eczema, as rosáceas. Tenho também o da farmácia natural, que é um resumo, muito resumido, do curso, que é só Certo. mesmo a parte das receitas. O André tem lá um que ele lançou há pouco tempo, que é uma história, a epopeia de um átomo, que é muito Sim. divertida. Ok, Eu gosto muito. Se boa. quiserem
quiserem também. Esse é gratuito e também tem um outro gratuito que é das ervas na gravidez e no parto. Ok. E depois temos, neste momento, o calendário e os produtos da... Que esteve em pré-venda, quem não aproveitou agora compra. Pois é, mas é a edição limitada também, nós, pronto, porque nós para não termos desperdício, certo, depois com da pré-venda, não é? sim, depois da pré-venda vimos mais ou menos quanto é que poderíamos vender e portanto é edição limitada, por isso também apressem-se. não percam a oportunidade Sim. de ter. O ano passado algumas pessoas não tiveram, porque não vale a pena também estar a imprimir para desperdício, por isso pronto, é assim, a edição limitada e vamos ver se conseguimos enviar todos os que forem pedidos antes do Natal, até ao Natal. Esta preparação, Alice, mesmo destas questões da farmácia, porque já mostraste muitas vezes os teus necessários, aquilo que levas mesmo quando vais com os miúdos e assim, os miúdos estão com vocês, quando estás a preparar também estas questões? Sim, eles ajudam e eles já sabem, eles já pedem certas coisas, eles pedem também, eles sabem, mãe, quero um chá, não sei o quê, sim, eles têm esta relação e sabem que são as plantas que os curam, sabes? Eles estão completamente conscientes disso e portanto apanham também, olha mãe, vamos fazer um chá disto e levam para casa, sim, é muito bonito. Já reconhecem muitas coisas. Reconhecem, mas ainda assim eu tenho sempre a atenção de não os deixar pôr nada à boca que eu não valido, não é? Porque às vezes sabes como é que é? Vagas e coisas assim. Então a Celeste, ela é muito destemida e mete tudo à boca. Sim, e faz parte também da fase de desenvolvimento dela, né? Esta exploração e tudo mais. E aqui é mesmo o alertá-la para isso e explicar que estás mesmo ali ao lado, não é? Para poderes orientar. Porque eles sabem que também há plantas venenosas, não é? E que têm que ter cuidado. E essa educação também é muito importante. Claro que sim, porque não é mais uma vez falar de responsabilidade, não é? Ter noção das coisas, não é? É tudo maravilhoso, mas é preciso ter cuidado, é preciso saber. Nesta viagem, uma vez que falámos desta parte, não é? Daquilo que pode não ser tão bom para nós, não é? Já tiveste assim alguma situação mais caricata nesta exploração da natureza, com alguma baga ou com alguma situação que efetivamente não devia ser consumida? Não, só uma vez, isso até foi em casa, foi com um óleo essencial. Lembras-te, André? Que o Aldo bebeu, já não sei o que eu tinha posto, aquilo era para... não sei se era o tea tree, mas eu devia andar a gargarejar com aquilo, olha, não me lembro muito bem, mas deixei o copo na casa de banho. Conta-nos. Deixei o copo na casa de banho e ele bebeu aquilo. E eu fiquei, pronto, mas... Correu tudo bem. Sim, mas é assim, nós já tivemos várias situações de perigo, mas que servem sempre como uma aprendem. Claro que sim. Mas isso acontece, não é? Sim, mesmo que não estejas na floresta, não é? Com crianças tens que estar sempre de olho porque eles lembram-se de cada coisa, não é? Verdade. Fogo, uma pessoa... que giro aquilo ali, não pode, não é? Sim, eles lembram-se de cada uma, então temos assim várias vezes mas tentamos sempre perceber isso como uma aprendizagem. Certo, sim, e fica. A verdade é que tudo aquilo que os miúdos vão experimentando em loco, não é? E vão percebendo que é perigoso. Então, a loja surge nesta ânsia de chegar a quem não está na natureza e levar coisas boas, sim, não é? Porque acontecia muito isso. As pessoas no Instagram, eu dizia, olha, esta planta é fixe. As pessoas, mas eu moro na cidade e como é que eu vou apanhar isso? Planta, não é? Não tenho tempo. Sim. E então eu também me fui apercebendo dessa realidade. Desculpa. À vontade. Me fui apercebendo dessa realidade que para mim, pronto, como eu estava ali, sabes, aquela coisa de, mas tens tudo ao teu lado. E temos, a verdade é que temos, e se quisermos, vamos e apanhamos e dizer muitas vezes nos seus vídeos que as farmácias naturais estão por todo lado, não é? Então, isso não há dúvida, mas pronto. Não é? Mas mais numa também de facilitar porque lá está, as pessoas depois têm às vezes receio de apanhar e tudo mais, mas sim, surge nessa... Sentes que há mais segurança para começarmos a ter este contacto, dizes que é muito importante, não é? Com as plantas e com esta parte. E o calendário surge também no mesmo... Sim. Com o mesmo objetivo, não é? Sim. Alice? Eu acho que tudo aquilo que eu faço e que o André faz tem um objetivo, é sempre o mesmo, não é? É trazer às pessoas a consciência para a natureza e mostrar-lhes que é possível tu te reconectares e que através da reconexão vais ter mais saúde e também dar mais saúde a todos nós, não é? Esta grande... Lá está, esta consciência de que és um com o todo, não é? Certo. E que tudo aquilo que tu fazes
vai influenciar. E, portanto, depois, em termos materiais, aquilo que nós fazemos é trazer ferramentas concretas para as pessoas iniciarem o seu próprio caminho, a sua própria jornada. Não é para fazerem igual a nós, é para fazerem o seu próprio caminho, a sua própria jornada, com as ferramentas que para nós foram úteis e que esperamos que sejam úteis também para quem as tem. Certo. E nesse grupinho de WhatsApp tu percebes que Sim, é útil. Muito útil, olha, a sério, é maravilhoso. Fico mesmo muito contente com algumas coisas que acontecem. Eu ia-te pedir uma última mensagem, não é, para quem nos está a ver e ouvir relativamente a esta consciência, e tu acabaste de a dar, mas podes completar, não é? Ou seja, mesmo a vossa casa, a forma como vocês vivem, não é? A forma como têm eletrodomésticos que funcionam espetacularmente bem, e que esta eletricidade respeita, na verdade, a natureza, a água. Uma mensagem para quem nos vê e ouve, para sensibilizar neste sentido. Eu sei que faz isso todos os dias, Alice, mas vamos aproveitar. Não, eu faço porque quero. Eu, se não quiser, eu não faço. Quer dizer, às vezes faço, mas eu tento ao máximo fazer aquilo que eu acredito. Então, uma mensagem final. Olha, eu acho que, eu tenho a certeza que nós, se quisermos, podemos ser autónomos, ou seja, livres. Certo. Livres dentro claro, daquilo que é o sistema da Terra, mas eu acredito muito que é através de nós reganharmos confiança na Terra. E isso vai trazer também uma nova lufada de ar fresco à confiança em nós próprios e na nossa capacidade de nos mantermos de forma respeitosa. Isto traduzido em coisas concretas, ou seja, viver uma vida o máximo autónomo possível, não é? Porque a Terra dá-nos tudo aquilo que nós precisamos, sem termos que abusar dela como abusamos atualmente. Tantas vezes, percebes? Não é? É que tentar encontrar o equilíbrio aqui entre uma vida confortável, que entretanto a modernidade nos impingiu, e uma vida e o respeito, sim. Não sei se conheces o Pão de Lodóvar. Claro que conheço, já fiz. Temos aqui um para vocês, está bem? Da Gabi Pastelaria de Autores. É um miminho nosso, de tanto que nos deste hoje, Alice. Obrigada mesmo de coração. Tivemos aqui um problema técnico, mas é sempre um prazer conversar. Eu também gostei muito de conversar contigo. Obrigada. E bem-aja pelo convite. E parabéns por o vosso projeto de também. vida, e profissional, porque estão os dois interligados e nunca se vão separar. Um beijinho. E também por trazer estes assuntos tão importantes. Obrigada, um beijinho a ti, ao André e aos miúdos que estão na avó e eles hoje estão solteiros um bocadinho. Só. Um beijinho a todos que nos estão a ver e a ouvir. Beijinhos. Bem-ajam. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.